O imbatível Corneliano é mais uma vez campeão mundial. Juro que eu pensava que era assim que eu ia começar essa gravação da análise da final do Mundial de Clubes. Mas existia do lado de lá um time tão forte quanto o Corneliano. E a gente acha hoje em dia que o mundo do voleibol se resume ao time super campeão que a Gabi defende. Mas a gente não pode esquecer que sempre tem outros preparados, fortes e sempre buscando, já que o sarrafo está lá no alto, colocado pelo próprio Corneliano, que precisa chegar a esse nível para bater as imbatíveis. E olha que olhar para a quadra e ver de um lado Hack, do outro Antropova, de um De Genaro, do outro Castilho, Ognienovic e Volosh levantando, e mais Gabi e Zu do lado do Corneliano, a gente só podia esperar um grande jogo. E foi o que a gente teve. Só que algumas delas não entregaram tudo que podiam. E o Scandite mostrou para uma torcida apaixonada pela Gabi que o mundo do voleibol não tem só um lado. Antropova fez 25 pontos, foi escolhida a MVP do campeonato, jogou pra caramba. A Skinner, a norte-americana ponteira, também foi outro grande destaque, fez 18. Do lado do Corneliano, a gente teve a Hack, que não foi muito bem, ficou devendo, com 21 mesmo assim. E a Gabi, com 19 pelo lado do Imoco. Apesar de tantos destaques, na minha opinião, uma das melhores jogadoras do time campeão foi a Nuakalor. A central teve 88% de aproveitamento de ataque na final, fez 5 pontos de bloqueio, tocou em mais 5, fez ponto de saque e promete ser uma grande dor de cabeça para o Julio Velasco para montar o time da seleção italiana, campeã mundial, campeã olímpica, para os próximos anos. Que a menina vem babando e jogando muita bola. Mas vamos falar dos clubes, vamos falar dessa decisão do Mundial. Primeiro set, o Corneliano chega a abrir 14-11. Quando fez 19-16, o técnico do time do Scandite, o Marco Gaspari, pede um tempo. E lá ele fala o seguinte: a recepção até que está boa, mas nós precisamos melhorar a defesa e o contra-ataque. E a partir daí, lentamente, o jogo começou a mudar. O time começou a seguir as orientações do treinador, passou a defender, se organizar muito melhor e aproveitar os contra-ataques de uma maneira avassaladora para cima do Corneliano. Se a gente pode explicar esse jogo, como ele aconteceu e como que o título foi decidido, a gente pode com certeza acreditar o contra-ataque a o motivo da decisão ter ido para o lado do Scandite. Aproveitaram muito mais contra-ataques. Na hora decisiva, foi quem colocou a bola no chão, criou muito mais dificuldade para o adversário pontuar em contra-ataques, defendeu demais e criou tantas oportunidades reais, aproveitando a maioria delas. Então, dentro da realidade do jogo, isso começa a acontecer nesse momento, na reta final do primeiro set. O Corneliano ainda mantém essa diferença, chega a 24-20, e eu acho que esse é o momento psicológico mais importante também da partida. Porque com 24-20, era para um time como o Corneliano apenas rodar. Tinha 4 chances para rodar e não conseguiu. A Antropova vai para o saque e começa a abrir a caixa de ferramenta. 2 aces nessa sequência até empatar 24-24. Leva o set a 25-24 a favor do time dela. O Scandite sem levantador em quadra e com a Gabi na posição 4 na rede. Ou seja, estava tudo favorável para o Corneliano fechar. E o Scandite, nesse momento, jogando com 4 pontos atrás, jogando para quebrar a chance do Corneliano fechar o set, consegue ter essa força, essa capacidade mental, mostrou ali que a vida não ia ser fácil para as atuais campeãs mundiais. E o interessante é que esse set caminha para o final
Com a Antropova não tão bem, ela vai jogar melhor nos sets seguintes. A Gabi está com 90% de aproveitamento de ataque nesse momento. Tudo caminhando, tudo caminharia na teoria para uma vitória do Corneliano. Só que no último ponto do set, a Gabi vai para o saque e sobe a chinesa Ting Zhu para a rede. A Ting Zhu não estava bem, a Ting Zhu estava com 20% de aproveitamento de ataque. E como que termina o set a favor do Skandit? Com um erro de ataque da Zhu. Nessa virada, o Skandit entra no jogo e mostra que não está lá para ser vice. A gente tem então uma mudança tática que começa a acontecer, com um melhor posicionamento de defesa, melhor organização do contra-ataque pelo lado do Skandit. A gente vê uma diferença muito grande de rendimento entre Hack, Zhu e Gabi, e a gente espera o segundo set para ver como isso vai se redesenhar. E é muito interessante, porque o segundo set começa com Gabi e Skinner, as duas ponteiras, as duas principais ponteiras de cada um dos times como protagonistas. O segundo tem a Gabi lentamente também despencando em termos de rendimentos ofensivos, precisando definir só bolas altas, porque o saque do Skandit começa a entrar também com a confiança tomada pelo time no final do primeiro set, de uma maneira muito forte, atrapalhando e pressionando o time do Corneliano na recepção. E a Gabi, precisando só atacar essas bolas altas, o rendimento de ataque dela vai para 11%. 11%, só um ponto, e ainda esse ponto foi feito num toque-ataque, aquele ataque que os comentaristas do Sport TV detestam, mas que a gente tem que admitir que faz parte hoje do jogo. E foi o único ponto que a Gabi fez nesse set. A Hack, inacreditavelmente apagada no momento em que o time mais precisava dela, numa final, e quando a Gabi não estava muito bem, e a Ting Zhu já tinha feito um set muito ruim. E a Hack, ela atinge, nesse momento, inacreditáveis 27% de aproveitamento de ataque. Muito baixo para uma ponteira do nível dela, considerada uma das melhores do mundo. Do outro lado, em compensação, a Antropova começa a crescer. A Skinner mantém o mesmo rendimento. Está jogando muito essa norte-americana. É impressionante como ela evoluiu de um ano para cá. O bloqueio do Corneliano some nesse segundo set, enquanto o bloqueio e a defesa do Skandit vão dando cada vez mais sinais de que podem ser o diferencial do jogo. E isso nasce com o ótimo saque do Skandit, como eu já falei, que começou a definir esse segundo set de uma maneira diferente. O time campeão foi absoluto nesse set. E aí eu volto para o primeiro para reforçar o que eu havia dito. Uma melhora tática no posicionamento de bloqueio, defesa e aproveitamento de ataque. Um lado emocional que foi muito valorizado após a virada dos 20 a 24 para a vitória no primeiro set e que chega num segundo set com um saque muito mais forçado e deixando o Corneliano nas cordas, né? O Corneliano não conseguia sair daquele buraco, daquela armadilha que o Skandit tinha preparado para ele. Mas a gente está falando do Imoco Corneliano, o super time, e não é porque foi vice-mundial que a gente vai rebaixar o que o Corneliano significa e a força que ele tem. Corneliano sabe que precisa forçar mais o saque e volta fazendo isso. E isso passa a pressionar mais a recepção de Skandit, que cai bastante. Abre 4 pontos desde o início e não larga mais. Essa vantagem vai ser mantida. E foi o melhor set da Isabelle Hack. A Hack parece que vai entrar finalmente no jogo. A Gabi mostra que não vai conseguir repetir o mesmo rendimento do primeiro set. E a Azul cresce um pouquinho, mas nem tanto. É mais um set em que a força do saque do Corneliano facilitou o jogo coletivo, mas a gente percebe que as peças individuais ainda precisam entrar na partida. E aí a gente espera pelo quarto set para ver se isso vai acontecer. O quarto set começa com um equilíbrio muito grande. Na minha opinião, foi o set mais bonito da final. As duas equipes jogando muito, parece que encontraram aquele equilíbrio. O Corneliano passa
aquele momento psicológico do primeiro set em que perdeu, que tomou o segundo set de forma inquestionável. Vence o terceiro set e parece que vai entrar no jogo e a gente caminha para um quinto set. Os dois jogando muito, defendendo muito, contra-atacando. A Antropova, em certo momento do jogo, vai para o saque e o Skandic abre 8-5. Foi a primeira grande vantagem desse quarto set. A P1 do Corneliano, com a levantadora no saque, a Volosh no saque, eles tentam fazer aquela armação da rack encostada para cá, a Gabi cai para a ponta para a rack poder sair por trás de toda a formação de recepção e atacada a dois, mas não dá certo. E mais uma vez, depois daqueles 8-5, o Skandic abre dessa vez 15-10. E 15-10 numa final com o Skandic jogando o que estava jogando é muito difícil, mesmo para um time do Corneliano reagir. E é nesse momento que a Volosh vai procurar a Gabi para tentar sair dessa situação. A Hack não roda, a Tingzu não está num dia iluminado e as bolas ruins a Volosh começa a colocar para a Gabi. Gabi, não está dando nada certo, vai lá e se vira. Né? E a Gabi faz o que pode, mas também com um rendimento bem abaixo do que ela teve no primeiro set e do que se espera, né? Que a Gabi pudesse ter para fazer com que a reação do Corneliano acontecesse com 5 pontos atrás num set que podia ser decisivo para o título do Corneliano. Mesmo assim, com a força de um Corneliano, ele vai buscar e chega a empatar 21-21 com um bom bloqueio e com aproveitamento de contra-ataque. E aí a gente novamente fala assim: eu me enganei de novo, né? Porque eu achava que a final estava indo para o Skandic e eu esqueci que era uma final de Mundial de Clubes e que tinha um Corneliano do outro lado. E aí a última bola é levantada para Caterina Bosetti, que vai lá, pega um bloqueio todo desequilibrado, usa o bloqueio e consegue fazer com que o Corneliano, na sua primeira participação em mundiais de clubes, já conseguisse o primeiro título. Marco Gaspar, o treinador, tem muito mérito nisso. Jogo difícil, jogo que exigia disciplina tática, que exigia paradas pontuais, e ele soube fazer tudo isso com muito discernimento, muito discernimento. Tem um super time na mão? Sim, mas também tinha um super time como adversário e soube conquistar o título com um time jogando muita bola, entendendo o jogo, compreendendo as dificuldades da partida, sabendo reverter, tendo resiliência, tendo disciplina, tendo coragem para fazer um jogo arriscado, como foi o final do primeiro set, como foi o segundo, como foi essa retomada no quarto set. Então, parabéns à comissão técnica também e ao super time do Skandic que mereceu ser campeão. E aí, pegando essa última bola da Caterina Bosetti decidindo o título, eu queria falar das levantadoras. A gente teve ontem duas das melhores levantadoras de todos os tempos. A polonesa Volosh e a sérvia Ognienovic, já caminhando para o final da carreira dela. Mas o que eu queria falar era o seguinte: é muito fácil a gente criticar levantadoras, né? Às vezes eu pego essa discussão em relação às levantadoras e eu fico assim muito decepcionado, porque eu vejo gente falando assim: o Ognianovic é horrível, ela não serve nem para levantar no time que eu jogo lá de Master na cidade tal. A Volosh só falam dela, ela não é nada disso. E se você for pegar, todas as levantadoras são criticadas, todos os levantadores são criticados, porque é a função mais difícil. Muitas vezes a gente reforça a nossa análise no levantador em função da ação final, da ação se deu certo ou não. Imagina que a Ognienovic fosse soltar a última bola para a Bosetti e ela não rodasse. Pronto, ela não era mais genial, ela era uma burra, né? Como a gente fala, sem esconder palavras. Essa análise aí, ou é isso, ou é aquilo, ou é o inferno, ou é o céu, que a gente tem analisado as levantadoras. E a Ognienovic, ela tem uma estratégia de jogo que eu acho sensacional, porque mostra muita coragem. Quando o negócio aperta, ela sempre busca o menos provável, né?
é a bola de meio. A Nuakaló cansou de bater bolas em que todo mundo achava que a bola ia para a Antropova e não foi para a Antropova. Ela joga, ela insiste com o meio, ela joga com a pipe. É bola para Skinner. Não, não é bola para Skinner, não. É bola para a central que está comigo aqui, que eu vou fazer ela jogar. E foi assim durante todo o campeonato mundial, nos momentos mais difíceis, né? Se bem que o Corneliano atravessou poucos momentos difíceis, mas ela tem esse estilo de jogo. E a gente não pode falar que a Ognianovic não é uma levantadora conceituada, né? Sempre defendeu os melhores clubes do mundo, sempre esteve na seleção sérvia em grandes campanhas. Então fica aqui a minha solidariedade às levantadoras, que ou elas são geniais ou elas são responsáveis pela derrota do time. Ontem sobrou para a Volos, mas eu não acredito que a gente possa chegar e falar assim, não, a Volos já não serve para nada, a Volos já não está nos melhores. Podem ter dias ruins, mas a gente não pode analisar no que a gente faria como levantador. Cada um ali está na sua função, precisando definir a hora que a bola chega na sua mão. E não é sempre que a gente toma as melhores decisões. O levantador, a levantadora, quando acaba um jogo, eles estão destruídos na parte mental, porque eles pensam do começo ao fim mais do que qualquer pessoa ali dentro do ginásio. Só para terminar essa análise, a gente teve, como eu já falei lá no início do vídeo, a Antropova como MVP, merecidíssimo, e a seleção do campeonato, com a Lubian e a Adenísia, brasileira do Praia Clube, Gabi e Skinner como ponteiras, Ognianovic, melhor levantadora, Antropova como oposta e a brasileira Camila Bright ganhando de Genaro, ganhando de Castilho e ficando como a melhor líbero do campeonato.